Boa tarde a todos, estamos iniciando mais um Papo de Comércio, podcast hoje presente na Expo Empreender 2024. Estamos com um convidado hoje, Carlos Eduardo, sócio proprietário da Lumini Contabilidade. Carlos, muito obrigado por estar participando do nosso podcast, é um prazer te receber aqui. Gostaria que você se apresentasse para o público saber quem que é o Carlos. Boa tarde, Rudy, boa tarde a todos os que acompanham o podcast Papo de Comércio. Bom, falar um pouquinho de mim, eu não gosto muito, né? Um pouco, às vezes, até constrangedor a gente falar de nós mesmos, né? Mas sou Carlos, sou formado em contabilidade, tenho pós-graduação em gestão de empresas, atuo já na área de contabilidade há 16 anos, desde 2008. Há 7 anos fundamos a Lumini Contabilidade aqui na cidade de Gaspar. Comecei minha vida profissional lá com 16 anos trabalhando em supermercados. Comecei trabalhando aí de empacotador, depois fui açougueiro, saí do mercado quando comecei a faculdade, fui garçom, fui estampador, fui auxiliar de produção, até que finalmente me encontrei aí no ramo da contabilidade, já se vão aí 16 anos trabalhando nessa área, né? E tive a grata satisfação aí de posteriormente encontrar o Eduardo, meu sócio, né? Pra gente fundar a Lumini Contabilidade. Que bacana. Eu te sigo na rede social, eu sigo a Lumini também, e eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Qual foi a tua primeira faculdade que tu startou, que tu iniciou? Eu comecei fazendo nutrição. Nutrição. Fiz 2 semestres de nutrição em 2006. Fiz o teste vocacional, eu tinha muita dúvida do que fazer de faculdade, né? E uma coisa era certa, o pai levava a gente, né? O pai trabalhava de pedreiro e ele fazia, né? Vem cá comigo, vem cá, vai trabalhar aqui de pedreiro, ó, gostasse? Não gostasse, então, estuda porque senão esse aqui é o futuro, né? E uma coisa eu tinha certeza, né? Que eu queria estudar, eu gostava bastante, eu tinha facilidade com números, com raciocínio lógico. O teste vocacional deu gastronomia, nutrição, física, química, contábeis, então deu mais nessas áreas assim. E contabilidade, eu vou dizer, uma coisa até fora um pouco do comum, né? Porque a gente não tem tanto contato, eu nunca tive contato direto com contabilidade, também não tinha familiares que tinham empresas que dependiam de contabilidade, então acabava não sabendo o que fazia. Fui para a área da nutrição, fiquei 2 semestres, só que eu vi que não era ainda aquilo que eu queria fazer, né? E na época, um grande amigo meu aí, falou muito bem da área contábil e acabou me convencendo a fazer, né? Até porque a gente não tinha muita condição na época, né? A gente veio, claro, tem que tomar um pouco de cuidado, medir as palavras, não é vir de uma família humilde, mas a gente sim não era uma família que tinha muita oportunidade, ou vamos dizer assim, posses e possibilidade de... Tá arriscando para qualquer coisa. Isso, então quando eu olhei contabilidade, comecei a ver, tinha bastante oportunidade de emprego na época, hoje em dia tem bastante também. Os escritórios ajudavam, então contratava sem experiência, ajudava na faculdade, tinha a possibilidade de ter plano de saúde, vale alimentação, disse, pô, isso aqui parece uma carreira legal para seguir. Estava dentro das carreiras que apontou aí no meu teste vocacional, e disse, vou tentar isso aqui para ver como é que vai ser. E foi muito bom, né? Tive a realização profissional e estou aí há 16 anos na área, fundamos a Lumini Contabilidade já dentro daquilo que a gente via que faltava no mercado, então a gente acabou vendo ali uma oportunidade de se diferenciar e conseguir continuar atuando na área e ter possibilidade de crescimento também na área, né? Pegando teu gancho ali, né? Começasse como nutrição, fosse para a parte de contábil, né? Hoje os empresários, eles têm muita dificuldade, na verdade eles têm muitos sonhos, né? Toda empresa, né? Ele nasce de um sonho, porém eles não têm muito conhecimento. Hoje, qual que é a importância de eu, Rudinei, estar iniciando uma empresa, decidi sair do meu CLT, vou me aventurar no ramo empresarial, a importância de ter uma contabilidade parceira, Duca? Eu vou pegar um gancho para falar daquilo, porque assim, o que é importante, às vezes ele se confunde um pouco com o que é obrigatório quando a gente fala de contabilidade, né? Mas eu queria até pegar um gancho nisso, porque, por exemplo, a contabilidade, por mais que ela seja obrigatória no Brasil para as empresas, vamos dizer assim, normais, né, do Simples Nacional e fora do Simples, eu diria que ela tem papel fundamental, principalmente na organização do negócio, na estruturação, cálculo de preço, cálculo tributário e muitas vezes até auxílio para o empresário, né, Rudy? Porque
eu não sei qual é a tua área de formação, né? Gestão empresarial. Gestão empresarial. Vê, tu já fosse buscar uma área que tem um pouco mais a ver com a parte empresarial, que te dá bagagem para que você possa empreender. Mas muita gente não faz isso. Então, vou até pegar um exemplo. Imagina que hoje uma profissão, vamos dizer assim, até certo ponto muito requisitada. Por exemplo, um médico. Durante a faculdade de medicina, por mais que você fique 6 anos, depois você faça uma pós-graduação, uma especialização, residência, mas você não aprende como gerir uma clínica médica ou gerir a tua própria carreira, muitas vezes, né? A gente não tem isso no segundo grau, nem no ensino fundamental, e na faculdade também não tem. Então, muitas vezes a gente vai empreender sem ter o conhecimento básico de finanças, de administração de negócios, administração de pessoas, gestão de recursos humanos, gestão de estoque. Então, a contabilidade ela pode auxiliar muito o empresário nessas áreas, né? Então, não é só porque é obrigatório, e sim porque é fundamental, né? Até falando um pouco sobre aquilo que é obrigatório ou não, por exemplo, o MEI, que é uma modalidade de tributação para quem quer começar a empreender no Brasil e que inclusive ajudou muito para que pequenos negócios surgissem, né? Porque hoje, com pouco investimento e pagando um pouquinho por mês de imposto, você consegue regularizar um negócio. O MEI ele não é obrigado a ter contador. Inclusive a legislação prevê que o MEI ele só tem que entrar lá e emitir a guia dele, algumas situações está dispensado de emissão de nota. Mas nota que, mesmo assim, muitos MEIs procuram o contador porque eles sentem segurança em pegar informação para emissão de nota, gestão de pessoa, cálculo de folha, cálculo do preço de venda. Afinal, nem tudo aquilo que você vende é resultado. Então é importante você saber calcular o teu preço de venda correto para que, afinal, sobre dinheiro, né? Sobre lucro para você. Exato. Então, eu acredito que é muito importante a presença do contador, misturando um pouco até os assuntos, né? Porque, sim, não, a gente tá aqui porque pra que é importante, é obrigatório e tal. Mas é fundamental você ter um contador para te ajudar nessas decisões. Primeiro, porque a grande maioria das pessoas não é preparada para lidar com essas situações. E em segundo, porque mesmo que você conheça, é importante você ter um especialista te auxiliando a fazer essas, vamos dizer assim, verificações, as próprias correções quando necessárias e principalmente fazendo revisões periodicamente para ver se você está pagando o imposto correto. Até porque imposto correto nem sempre é o imposto melhor, né? Porque o governo é assim, se você paga mais imposto do que deveria, o governo não reclama. Se você paga menos, daqui a pouco o governo reclama. Então, ou você corre risco de tomar uma multa do governo, ou você está pagando, gastando dinheiro à toa naquilo que você não precisava. Então é muito importante isso. Legal. E eu vejo que a contabilidade tem um papel fundamental nesse aspecto. Carlos, além da contabilidade, vocês conseguem dar um apoio na parte de consultoria para essas empresárias? Porque o que acontece? A gente vê que o pessoal às vezes inicia uma empresa, se aventura, tem uma contabilidade, tem esse apoio, né, dentro da sua empresa. Porém, eles acabam se perdendo no meio do caminho. O que acontece? Eu começo a misturar o meu financeiro pessoal com o meu financeiro empresarial, já não sei mais quanto que eu ganho, quanto minha empresa fatura, ou simplesmente só faço conta. Tu comentou. Hoje vocês conseguem dar um apoio para o empresário na parte de consultoria para realmente dizer assim, não, vem aqui, vou te ensinar que está se fazendo errado. Eu acho que isso até vai de um pouco de encontro à nossa missão, né, na Lumine Contabilidade. Hoje a gente tem, apesar que missão, visão, os valores, às vezes é uma coisa muito subjetiva e fica um pouco fora, né, daquilo que as empresas às vezes praticam. Mas na Lumine a gente tem isso muito claro, a gente pretende transformar o jeito de lidar com a contabilidade nas micro e pequenas empresas. E quando a gente fala isso, que às vezes parece ser uma coisa extraordinária, muito fora do comum, assim, aquela coisa meio inalcançável, né? Ela parte um pouco disso. Porque, vê, se o empresário ele não tem preparo suficiente, ou às vezes ele tem, mas ele precisa de um suporte, de nada adianta eu ser um contador, vamos chamar assim um contador à moda antiga, né? Que fica atrás de uma mesa e recebe só o documento, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, arruma isso aqui, mês que vem, tá aqui tua guia e vai embora. Sim. O empresário, cada vez mais, ele precisa de um atendimento dinâmico. Um atendimento, esse papo olho no olho, igual a gente tá tendo aqui agora, né? E até fazer um reforço, se você que está acompanhando a gente aqui agora não tem isso, cobre do seu contador, porque vai fazer diferença demais no teu negócio. Por quê? E aí, tô vendendo demais, não sobra dinheiro no caixa.
temos que procurar o motivo. Qual Será erro? que é o meu ciclo financeiro que está desajustado? Quanto mais eu vendo, mais eu gasto. Eu estou vendendo muito a prazo, então eu tenho que botar muito dinheiro na frente e as minhas vendas estão aumentando contas a receber. Isso aqui eu só vou sentir reflexo lá na frente. Será que eu estou vendendo, tá legal, o ciclo financeiro está ajustado, mas eu estou num período que eu estou aumentando o estoque, então o dinheiro que em tese deveria sobrar e ter lucratividade, ele está ficando parado lá no meu estoque? Será que o dinheiro que deveria estar sobrando está parando nos meus investimentos, no imobilizado, estou tendo que comprar maquinário, estou fazendo estrutura nova, galpão, estou expandindo? Essas perguntas a gente consegue responder através da contabilidade. Exato. Só que às vezes, nem o empresário sabe que ele precisa disso. Então, é papel fundamental do contador estar conversando com o empresário para entender em que momento a empresa dele está, se ele está fazendo os cálculos corretos, se ele tem alguma dúvida a respeito disso, né? Então, não dá para a gente pensar que no mundo ideal, o Rudy vai chegar lá no escritório, ô Carlos, eu tô com um probleminha aqui, eu acho que tu pode me ajudar, né? É mais ou menos assim, a gente tem que ir lá, Quando Rudy, ele chegar ali, como já é que tá com o teu problema negócio? feito, né? Peraí, tô vendo que o teu imposto aqui tá dando alto demais, teu saldo em conta corrente está negativo todo mês, tu tá vendendo cada vez mais, o teu caixa não fica positivo, vem cá, vamos dar uma conversada, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ô Rudy, peraí cara, tu tá pagando conta particular na conta da empresa, vamos separar isso aqui, a gente precisa organizar para que isso aqui fique de uma maneira mais sucinta, para que a gente tenha a contabilidade representando a realidade do teu negócio, né? É isso que eu ia te perguntar agora. A questão das dores dos empresários. Vê que tu já foi colocando, né, Luca? Mas hoje, qual é o maior erro que um empresário faz hoje? Seja ele pequeno, médio ou grande. Qual o maior erro que tu vê como contador que eles erram dentro da própria empresa? Eu vou falar de uma maneira que talvez pode até parecer grosseira, mas eu acho que o maior erro do empresário é achar que a grama do vizinho é mais verde. É a gente ser empregado e achar que o patrão está ganhando rios de dinheiro, é fácil, eu vou fazer também. Por que esse é o maior erro? Porque isso faz com que a gente, né, com que nós façamos investimentos cegamente. Que a gente simplesmente vai lá, pega o nosso dinheiro guardado, a nossa poupança, a gente vende a casa, refinancia, vende herança, recebe a rescisão, enfim, qualquer dinheiro oriundo de qualquer origem, e você investe num negócio sem pensar. Então você vê o seguinte, se o meu vizinho tem uma confecção e está ganhando dinheiro, eu vou abrir uma confecção e vou ganhar dinheiro. E não é bem por aí. Sim. Então, se eu tenho um escritório de contabilidade, estou ganhando dinheiro, não é necessariamente por isso que alguém vai abrir um escritório de contabilidade e vai ganhar dinheiro também. Da mesma forma que você pode abrir uma lojinha de R$1,99 e falir ou dar muito dinheiro. Você pode abrir um posto de gasolina e falir, ou você pode abrir um posto de gasolina e ganhar muito dinheiro. Legal. Então, acho que esse eu diria que é um dos maiores erros dos empresários, é achar que a coisa é fácil. E vou dizer não de empresário modo geral, mas muitas vezes quem está começando o seu negócio, né? Sim. Depois, como empresário, eu não sei dizer ao certo se isso é um erro, mas eu diria até como um conselho. Busquem revisar o seu modelo de negócio periodicamente. Mas o Carlos fala isso porque é contador, é consultor, então quer vender o serviço dele. Não necessariamente, porque eu também reviso o meu negócio. Vê, a gente está passando aí por um período de informatização das informações, dos negócios. A gente está aqui vendo aqui na Expo Empreender aqui, impressora 3D funcionando, tem Space Lock lá para alugar espaço para condomínios. A gente está vendo muitas coisinhas aqui que você olha há 5 anos atrás isso não existia. Há 10 anos atrás ninguém falava disso. O próprio podcast, né? Há 10 anos atrás quem é que ia pensar que ia estar conversando e botando na internet isso aqui, né? Dizer, não, quer conversar, passa lá em casa, né? Exato, me liga. Exato. Me liga, né? É melhor. Então assim, a gente está passando por grandes transformações, tanto na vida particular quanto na vida empresarial. E uma dica que eu dou para os empresários é revisar o seu modelo de negócio. Será que o teu modelo de negócio ainda está fazendo sentido? Será que o teu modelo de gestão de pessoas ainda está fazendo sentido? Será que o jeito que tu remunera as pessoas ainda está fazendo sentido? Você está oferecendo tudo aquilo que poderia para o teu cliente? O teu modelo de negócio, ele não precisa ser revisto? Às vezes revisão não quer dizer que você, mas hoje eu tenho, sei lá, uma papelaria, eu preciso mudar
mudar para supermercado? Não necessariamente. Só que você precisa ver se para o local que você está inserido ainda faz sentido o teu tipo de atividade, a tua precificação, se tu tens facilidade ou dificuldade de contratar mão de obra, se tu tem que buscar mão de obra especializada, tu tem que pegar aquela mão de obra inicial. Enfim, eu acho que seria mais um conselho de procure periodicamente meios de melhorar o teu negócio em todas as áreas, tributário, fiscal, gestão, administração de estoque. E eu vejo que os empresários que se destacam são os que estão mais antenados e que estão sempre acompanhando aí tudo aquilo que tem de modificações, né? Seja no negócio, seja, enfim, é aquele que está, o empresário mesmo antenado aí buscando novas coisas, né? Duca, e qual é o seu diferencial hoje dentro da Lumine, né? Por que hoje o Rudney abrindo um negócio, ele deveria buscar a Lumine? Já nesse... Eu acho que bate até um pouco perto do que a gente já falou, né? E até vou misturar um pouco das histórias, porque o meu sócio, ele também começou trabalhando dentro de uma empresa, apesar que ele começou na área contábil antes de mim. Mas eu vejo o seguinte, a gente ter experiência dentro das empresas fez muita diferença para a gente entender qual é a necessidade da empresa em relação à contabilidade. Eu acho que hoje um dos maiores diferenciais que a Lumine Contabilidade tem seria, vamos dizer assim, de modo geral, né, atendimento. Mas que tipo de atendimento? Porque todo mundo diz, o meu atendimento é bom e não sei o que. Não. É um atendimento focado em resolver a dor do cliente. A gente de fato olha e diz o seguinte, se o cliente tem um problema, esse problema passa a ser meu. Enquanto a gente não resolver, nós dois temos um problema. É um pouco diferente às vezes daquela ideia de, peraí, mas esse problema não é meu, isso é o cliente, isso é o suporte, ele tem que ver lá. Peraí, a gente quer entender de modo geral, porque o cliente, quando ele contrata a Lumine, ele passa a confiar na Lumine, então ele passa... A gente passa a ter conhecimento das informações pessoais, financeiras, do negócio, dos planos, dos projetos. A gente praticamente passa a ser um confidente do cliente. Então é importante que da mesma forma que o cliente ele vê na gente um braço para fazer as suas projeções, o seu desenvolvimento, a gente também possa dar esse feedback, esse suporte para ele quando ele precisa de ajuda, né? Que bacana. Então eu vejo que esse seria um dos principais diferenciais nossos. E ele vai muito de encontro à nossa experiência passada. Então, quando a gente veio passando pelas experiências internas das empresas, a gente via, peraí, vou falar até de mim, né? Pô, aqui, quando eu comecei a trabalhar, minha maior dificuldade era entender férias. Por que eu saía para trabalhar e depois vinha descontado dias? Tá, mas eles falaram que eu ia ganhar as férias, como é que agora estão descontando? Né? Então a gente vai lá e diz, vê com o cliente se ele não quer um explicativo disso aqui, vamos ensinar o cliente como é que funciona para ele poder falar com o funcionário dele. Bacana. E se ele não conseguir, o funcionário dele pode entrar em contato com a gente que a gente explica como é que funciona isso aqui. Que legal. Por quê? Porque é importante ele saber, para ele ter segurança de que o patrão está fazendo certo, que a folha dele está sendo feita correta. Eu uso muito como exemplo lá no escritório, acho que dá tempo de compartilhar isso aqui ainda, né? Mas assim, eu uso muito lá no escritório a questão, porque o pessoal fala muito de empatia, atendimento, até esse exemplo que eu dei. O seguinte, quando eu trabalhava em escritório, era empregado, né? E não é uma crítica aos escritórios, é a postura da pessoa, né? Não dos escritórios, mas minha naquele momento, né? Às vezes a gente escuta muito assim, é o meu trabalho, deu minha hora, eu vou embora e tal. E às vezes isso é em qualquer profissão. É igual quando a loja fecha ao meio-dia e chega um cliente 5 para meio-dia. Tem uma tendência a olhar, meu Deus, 5 para meio-dia, entrou um cara agora, o que eu vou fazer e tal. Cara feia, vai de ladinho, vai pro banheiro. Pegasse a mentalidade. Então assim, desde um determinado momento que eu disse assim, cara, isso aqui é importante, porque o cara que chegou às 7 ou o cara que chegou 5 para meio-dia, ele tem que ter o mesmo tratamento e a mesma atenção. E eu uso muito como exemplo lá no escritório o seguinte, imagina que 5 horas liga o cliente e diz, eu preciso de uma ajuda porque não está saindo a nota fiscal aqui. Aí você pode ir lá no escritório dizer o seguinte, olha, o código correto é esse, faz assim, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos aqui, mas o código é esse e tal, fala com o suporte que vai dar certo. Ou eu posso dizer para ele, deixa eu ver qual é o erro, me dá um Anydesk aí, um acesso remoto, para eu dar uma olhadinha no teu sistema.
Porque a gente, muitas vezes, tem uma facilidade maior de entender qual é o problema do cliente, olhar, opa, esse erro é tal coisa. Já é especialista nessa área, né? Isso, então assim, entendo que também tem gente que não entende do sistema do cliente e tal, e faz parte, mas a gente busca entender, porque quando ele liga para mim e diz, precisa emitir essa nota porque o motorista está aqui esperando, eu gosto de entrar nos detalhes e entender para já dizer, faz isso que vai dar certo. Quando a gente conhece, a gente às vezes até faz um acesso remoto e nós mesmos já corrigimos para o cara conseguir emitir a nota e dar a resolução naquele problema. Isso é mas não é meu problema, não é minha responsabilidade. Entendo, mas vamos se colocar no outro lado. Imagina que tu tens filho, né, Rudi? Tenho 2 meninas. Imagina que o Rudi está aqui agora conversando comigo e ele está com um problema que ele precisa sair daqui hoje e está dando problema, ele não vai conseguir sair às 6 horas da tarde. Então 5 horas ele está ali tentando resolver e ele olha, é a primeira apresentação do filho dele na escola. Aí o Rudi já tá ansioso com aquilo e a mulher tá reclamando que ela diz, não vai atrasar hoje, né? Porque é uma data importante. Eu disse, cara, isso aqui eu não consigo fazer. Enquanto não acabar, eu não posso sair daqui. E em algum momento ele vê esse problema como algo que pode mudar o futuro da vida dele. Não estou dizendo que é algo que vai morrer alguém ou qualquer coisa, até porque não precisa necessariamente ser algo tão grave. Mas nota como às vezes pequenos detalhes podem fazer diferença na vida da pessoa. Então quando a gente fala de entrega, porque às vezes é só uma nota, não tem problema, mas espera aí, o motorista às vezes está ali para coletar, às vezes ele tem que viajar para outra cidade, às vezes pode ser aniversário de um familiar, pode ser que ele tenha horário para cumprir, se ele não sair até as 6 horas da minha empresa, ele só vai poder viajar no outro dia, vai ter que dormir fora de casa, longe da família, pode ser que atrapalhe toda a rota dele, e às vezes ao invés de acabar na sexta, ele vai ter que trabalhar até domingo naquela semana. Então tem uma série de conjunturas que quem está por trás de um computador sem ter empatia, não vai nem pensar. Porque quando eu olho, eu só digo, o meu problema é esse aqui. Tu me manda assim, eu faço. Se tu não me mandar, não é problema meu. Que legal. Então assim, eu acho que esse é um dos principais diferenciais que a gente tem. A gente busca no escritório, né? Atender a real necessidade do cliente na hora que ele precisa, ter empatia na hora do atendimento e principalmente resolver, ser a solução de problemas para os nossos clientes. Vou te fazer uma pergunta, Duca. Hoje, como é formado teu corpo administrativo lá? Porque querendo ou não, tu falasse fiscal, parte tributária, pessoas, enfim. Hoje, como é formado o corpo administrativo da Lumine hoje? Como é que é? Hoje a gente é dividido, primeiro, a gente tem os departamentos, né, estrutural dentro da contabilidade. A gente teria o departamento tributário, que é a parte da escrita fiscal, que faria a apuração dos impostos, processamento de notas fiscais, suporte, né, fiscal para dúvidas tributárias, né? A gente tem o departamento pessoal, que faria parte de recursos humanos, processamento da folha de pagamento, a resolução de dúvidas acerca da legislação trabalhista. A gente tem também o departamento societário, que seria o terceiro, que faz a parte de regularização de negócios, né? Abertura, alvarás, toda a parte, vamos dizer assim, societária, né? Que trata vamos dizer assim, das nuances da sociedade, né, entre os sócios ali dentro. Para alguns detalhes um pouco mais técnicos, muitas vezes a gente tem que acabar buscando uma assessoria jurídica, mas para aquilo que é mais do dia a dia a gente consegue resolver internamente. A gente teria o departamento contábil, que é o departamento, digamos assim, que faz o fechamento de toda a informação contábil, lança o financeiro, apura o balanço, a DRE da empresa. É basicamente o coração do negócio, né? O que faz os relatórios contábeis. E a gente tem um braço que seria a parte da consultoria, em que a gente fica mais voltado nessa parte de consultoria de gestão, consultoria tributária com apoio dos outros departamentos, na consultoria de recursos humanos e na consultoria financeira dos negócios, né? Então a gente praticamente tem os 5 departamentos. Claro, assim como aí na empresa de vocês, né? A gente vai ter também lá o departamento financeiro, a gente vai ter o nosso RH interno, o nosso staff administrativo, né? Que vai fazer a gestão do escritório, né? Para cuidar, é o departamento que vai cuidar para que desde ter o cafezinho na mesma medida lá para todo cliente que chega, até pagar a fatura da energia para ninguém ficar no escuro lá no escritório. Tem que rodar como uma empresa mesmo. Bacana, né? Carlos.
E como é que a gente localiza hoje a Lumine? Na rede social e no endereço? Bom, hoje a Lumine Contabilidade está situada na cidade de Gaspar, na Avenida Deputado Francisco Mastella. É o popular Trevo da Parole, né? Que é, muito então conhecido. fica no edifício Gaboard. Quem quer conhecer um pouquinho mais da Lumine Contabilidade pode também acionar as nossas redes sociais, @lumine.contabilidade no Instagram. A gente tem o canal no YouTube também, Lumine Contabilidade, que a gente gravou alguns vídeos lá, falando um pouquinho do nosso dia a dia, trazendo alguns conteúdos. Apesar que a gente está um pouquinho relaxado lá no YouTube, a gente deve começar a postar mais alguns conteúdos aí no decorrer desse ano. Essas são as formas de contato. Vocês podem também fazer contato conosco através do telefone fixo e WhatsApp também, que é o 47-3332-3976. Será sempre um prazer atender a todos os empresários, não importa o porte do negócio, nem o segmento, né? A gente está sempre de portas abertas para tomar um cafezinho, trocar experiências, porque principalmente a nossa maior ferramenta hoje é a informação. E sempre que a gente troca ideias, a gente conversa com outros empresários, a gente, ao dar informações, recebemos informações valiosas também que vão contribuir com outros negócios e, consequentemente, a gente consegue ter uma sociedade empresarial mais fortalecida. Legal. E, principalmente, né, mais, vamos dizer assim, qualificada também, né, para que mais negócios deem certo no Brasil. Legal. Carlos, muito obrigado. Tá? Quero te agradecer a participação no nosso podcast. É um conteúdo muito rico, querendo ou não, toda empresa necessita. E muitos acabam errando, tá? É um prazer receber você. Quem sabe futuramente pode ter um podcast com um pouco mais de tempo, mas no nosso momento está encerrando. Um grande abraço do podcast. Se quiser se despedir para as câmeras também, pode. Beleza, Rudy, eu agradeço demais o convite, né? Eu sei que o tempo é curto, a gente está em época de feira aqui, então a gente está tentando tirar um tempinho de cada lado também para atender todas as necessidades, né? Mas fiquei muito feliz com o convite também. Nós, como empresa, principalmente prestadores de serviço, ficamos muito felizes quando vem convites para falar um pouquinho do nosso dia a dia. Gosto muito dessa ideia também de podcast, trazendo empresários para contar um pouquinho da sua história, porque principalmente, empresário, eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, a gente não é igual o pessoal fala aí, né, herdeiro, né? A gente começou do zero, a gente passou por todas as dificuldades para conseguir ter um negócio bem estruturado, um negócio funcionando e principalmente um negócio que pode servir de modelo para que outros empresários também busquem essa inspiração e façam seus negócios darem certo. Então, um forte abraço para todos, fiquem com Deus e aguardo o contato de vocês aí para a gente trocar muitas experiências e crescermos juntos.